pronto? Se espreguiçaram aí, levantaram, se esticaram, tomaram água, foram ao banheiro. Voltamos aqui para dar continuidade com o nosso conteúdo de hoje. Então, nós finalizamos a parte da unidade 1, né? Nós fechamos com esse conteúdo água e energia elétrica, né? Vendo aí a produção da energia, né? Por meio dessas usinas hidrelétricas, ok? E aí, nós iremos iniciar, né, hoje, a nossa unidade 2 do livro de ciências de vocês. Então, peguem aí o livro, ok? E aí nós estaremos dando início ao estudo da unidade 2 do livro de ciências, né? Nós vamos estudar aí, dentro dessa unidade 2, nós vamos falar sobre os pontos cardeais, que é a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar, fazendo um resumo aqui do que a gente vai falar nessa unidade 2, nós vamos falar sobre o calendário em diferentes culturas, né? Como é que é o calendário, por exemplo, lá no Egito, funciona do mesmo jeito do nosso aqui, né? Um exemplo, nós vamos falar sobre o ar, nós vamos falar sobre energia eólica, né? O aproveitamento do ar, vamos falar sobre a poluição do ar, as doenças, né, que são provocadas pelo ar poluído. Vamos falar sobre o solo, os tipos de solo, né, a poluição, e dentro dessa poluição, né, no caso aí do solo, a gente vai estar trabalhando também aí a questão do saneamento básico, né, e evitando o desperdício aí. A gente vai trabalhar ainda esses temas aí, fecha essa unidade 2. Mas vamos aqui, né, iniciar a nossa aula de hoje sobre, dar continuidade, na verdade, com outro conteúdo da nossa aula de hoje, né, sobre pontos cardeais, ok? E aí, o que são pontos cardeais, né? A gente precisa conhecer os objetivos da nossa aula aqui, então é importante que vocês compreendam, entendam, né, o que são pontos cardeais, né? Identifiquem e distinguam os pontos cardeais e reconheçam a importância, né, desses pontos cardeais. Para que servem esses pontos cardeais? Para que eu quero saber, né, sobre esses pontos? Por que saber? Por que conhecer esses pontos cardeais? Então, esses são os objetivos: entender, né, identificar os pontos cardeais, distinguir esses pontos, diferenciar. A gente vai falar sobre pontos, né, cardeais, colaterais, subcolaterais. Então, eu preciso identificar, distinguir e reconhecer, né? Para que serve os pontos cardeais? Para que serve, né? E aí, na página 64, vocês podem estar abrindo aí o livro de ciências na página 64, e eu quero todo mundo acompanhando aí comigo a aula com o livro, tá bom? Usa o livro aí para estar acompanhando o conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Bem, para começar, falando aqui um pouquinho, né, sobre esses pontos cardeais, a gente precisa, né, entender o que são esses pontos cardeais e para que, né, qual é a importância deles. Você sabe quais são os pontos cardeais e para que eles servem, né? Então, esses pontos cardeais, pessoal, é importante porque vai nos orientar. Nós temos aqui o planeta, né? Nós temos o nosso planeta Terra. Nós sabemos que as pessoas, nós estamos todo o tempo de um lado para o outro viajando, né? As pessoas, elas viajam constantemente, indo de um lugar para o outro. Então, há necessidade de uma orientação, de uma localização, né? Para onde eu vou, de que lado, né? Para qual ponto eu estou, qual é a orientação que eu vou ter, por exemplo, ao sair daqui, né, e precisar ir para Fortaleza. Vou estar indo para que parte do planeta, né? Qual é a orientação, qual é o lado, né? Se é no lado leste, oeste. Então, a gente precisa estar bem orientado, né? Estar bem orientado
dentro desse espaço, né? A gente precisa ter essa orientação espacial. Então, são esses pontos cardeais, né, que irão nos ajudar nessa orientação. É como se fosse um ponto de referência. Então, por exemplo, se eu perguntar onde é que você mora, né? Aí você vai dizer a rua, né? Aquilo ali vai me servir de orientação para eu chegar até a sua casa. Você precisa me dizer o número, a rua, o bairro, a cidade. Então, tudo isso daí vai me ajudar a encontrar a sua casa, né? E digamos que na sua casa, próximo à sua casa, tenha um hospital. Então, você vai dizer, olha, né, próximo à minha casa tem ali o hospital, eu moro ali próximo ao Hospital Regional do Cariri. Então, ali vai me servir de um ponto de referência. Então, é essa a ideia, né, desses pontos cardeais, é te orientar, é nos orientar dentro desse espaço, né, dentro do nosso mundo, do nosso planeta, né, onde estão todas as coisas, todas as porções, né, no caso, essas porções, digamos, os continentes, né, faltou a palavra, mas apareceu agora, esses continentes, africano, então tudo a gente precisa tá tendo referência, né, nos orientar de que lado fica a África, né, o Chile, Estados Unidos, tudo isso a gente precisa desses pontos cardeais para estar nos orientando, e até dentro de uma própria cidade, dentro de um pequeno espaço como uma floresta, né, de um pequeno espaço, no caso, dentro de uma casa, eu posso estar me orientando, né, dentro da minha casa, né, que lado, por exemplo, está a minha geladeira, né, está do lado leste, está do lado oeste. Então eu vou fazer um joguinho com vocês bem legal, a gente vai ter a oportunidade de estar brincando um pouquinho e aprendendo também, não na aula de hoje, mas a gente vai fazer uma brincadeira, né, uma dinâmica que vamos usar, estaremos usando esses pontos cardeais, tá bom? Mas vamos continuar, né, nós vimos aí, falamos sobre o que é esses pontos cardeais, para que servem esses pontos cardeais, e nós vamos ver aí que existem 4 pontos cardeais, né, esses pontos cardeais são eles, né? Existem 4 pontos cardeais. Quais são esses pontos cardeais, professora? Né? São os pontos aí que nós temos o norte setentrional, né? O norte aqui, observem aqui na imagem. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um risco e vocês vão acompanhando aí. Então, eu tenho o norte, ok? Representado pela letra N, eu posso representar aí esse ponto cardeal pela letra N, ok? Esse norte, ele também é conhecido ou chamado de setentrional, ok? Então, eu posso estar dizendo tanto o lado norte como setentrional, ok? Ou boreal também, né? Eu posso chamar norte setentrional ou boreal, lado norte setentrional ou boreal. Então, vocês vão se acostumando aí com os nomes, né? Mas bem diferente aí. Vamos lá para um outro ponto cardeal. Então, nós já vimos um ponto cardeal, o norte. Agora, o outro, vamos conhecer o outro. Sul, né? Então, eu já vi o norte e agora sul. Então, o sul é representado pela letra S, também, né, chamado de meridional ou austral, ok? Enquanto que o norte, né, é chamado de setentrional ou boreal, o sul é chamado de meridional ou austral, ok? Pronto. Então, vamos lá para o terceiro ponto cardeal, o leste. Então, o leste, eu posso estar representando, né, esse ponto cardeal aí pela letra L ou pela letra E, certo? Ele pode ser representado tanto pela letra L quanto pela letra E. E também, né, chamado de oriente. Então, oriente, né, o leste, né, pode ser chamado também de oriente. O oeste, que é o nosso quarto aí, ponto cardeal, né, lembrando que os pontos cardeais nós temos aqui, existem 4, né? Então, já vimos o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Então, o oeste, ele também é chamado de ocidente,
leste, oriente, oeste, ocidente, ok? Então, quais são os pontos cardeais? Vamos lá, repetir comigo. Norte, sul, leste, oeste, ok? Próximo slide, eu tenho aí, né, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu e você, o que é que nós precisamos fazer para determinar esses pontos cardeais? Então, nós utilizamos o nosso próprio corpo, né, para a gente poder estar nos orientando aí no espaço, ok? Onde eu vou sempre utilizar, vou sempre fazer uso, né? Nós vamos ver no próximo slide que uma das orientações que nós utilizamos, né? Os antigos utilizavam muito as estrelas, utilizavam o sol ao observar esses corpos celestes, né? Para se orientar. Não existia toda essa tecnologia que existe hoje, né? Mas a gente vai ver, né? Aí no caso, o nosso braço direito, vamos ver aqui a parte do nosso corpo. Eu tenho aqui, né, o braço direito, o braço esquerdo. Então, sempre o seu braço direito, aquele braço que eu escrevo geralmente, né, as pessoas escrevem com o direito, mas esse braço direito, né, ele sempre ficará voltado para o nascer do sol, ok? Para o lado leste. Então, sempre o meu braço direito, ele vai estar apontado, ok? Para o lado onde o sol nasce, que é o lado o quê? Leste, né? Sempre o braço direito, lado leste, ok? Então, vamos lá, ó. Pega o seu braço direito e abra ele, coloque para o lado, para o seu lado aí. Então, braço direito, leste, ok? O braço esquerdo, né? O que fica oposto aqui, ó, ao seu lado, né? Ó, direito, o lado esquerdo, ele vai ficar voltado para o lado oeste, leste, braço direito, oeste, braço esquerdo. Bem, a frente do meu corpo, aqui na minha frente, ficará o lado norte e nas minhas costas ficará o lado sul. Então, tudo que tiver à minha frente, né, vai estar voltado para o lado norte, vai estar localizado no ponto norte, e o que tiver das minhas costas para trás, né, ficará aí representando, né, o lado sul. Então, vamos lá repetir. Braço direito, qual é o lado? Apontado para o sol? Leste, né, ou oriente, certo? Como ele pode ser assim chamado. Temos aqui o braço esquerdo, né, sendo apontado para o quê? O oeste, né? Oeste, braço esquerdo, certo? Ou ocidente, como pode ser assim chamado, né? Na frente, o que fica à minha frente é o lado norte, setentrional ou boreal, como ele pode ser assim também chamado. E nas minhas costas, o sul, como pode ser chamado de meridional, esse lado sul, ou austral, certo? Ok? Então, é importante que você saiba, né, fazer toda essa localização aí, usando o seu corpo, as partes do seu corpo, para estar se orientando também, tá certo? Então, é dessa forma que a gente determina, né, sempre o braço, no caso o direito, né, apontando para o lado leste, para o oriente, para onde, né, que é o lado onde sempre o sol ele vai estar nascendo. Como eu falei, ó, nesse slide aí, né, em relação aos astros, que a gente precisa ter um ponto de referência, né, como eu dei o exemplo lá da casa de vocês. A gente precisa ter algo que nos oriente, né, nos localize no espaço. Eu preciso saber para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, por onde eu vou passar, né, para chegar em determinado lugar. E aí falei para vocês que, no caso, as estrelas durante a noite, né, é utilizado como um ponto de localização, né, elas foram utilizadas muito também para localização. E temos também aí, né, um astro aí luminoso muito lindo, que é o Sol, né, essa estrela aí gigantesca, né, que é o Sol, o nosso Sol, que sempre nasce
né, do mesmo lado, sempre nasce do lado leste, ok? Então, esse lado aí, né, onde o sol ele está nascendo, né, o nascente do sol, o nascer do sol vai ser sempre leste, sempre lado leste. Então, é essa posição, leste, ok? E ele vai se pôr do lado oposto. Ele nasce do lado leste e se põe, né, o pôr do sol, aquele pôr do sol, né, o entardecer, do lado oposto, que é o lado, qual é o lado oposto, pessoal? Do lado leste. Quem é que fica oposto? É o oeste, né? Nós chamamos aí de poente, né, o pôr do sol, nascer leste, né? E o poente, né, nós temos aí o oeste, ok? Então, é importante você também, né, aprender isso aí. Então, aprendam. Leste, nascente do sol, é o lado que o sol nasce, é sempre do lado leste. E sempre se põe do lado oposto, que é o lado oeste, certo? Na página 65, nós temos aí que entre os pontos cardeais existem outros pontos. Esses pontos são chamados de colaterais, que ficam aí, né, entre esses pontos cardeais. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide aí a rosa dos ventos, e a gente vai falar sobre o que é essa rosa dos ventos e vai entender melhor aí nessa representação dessa rosa dos ventos. Mas vamos aqui ver primeiro essa parte, tá bom? Fica entre os pontos cardeais, por exemplo, entre o norte e o sul. Então, eu tenho um ponto colateral, ok? Então, o nome desses pontos aí colaterais, né, é uma junção do nome de pontos cardeais, entre os pontos cardeais. Então, por exemplo, né, nós temos aí, ó, vamos ver aqui, repitam comigo aí esses nomes aqui, ó, dos nomes, né, dados aí a esses pontos colaterais. Então, eu tenho noroeste, vamos lá, repetir, noroeste, que é representado por NO ou NW, são as letras aí que eu posso estar utilizando, né, indicando aqui que é o ponto colateral noroeste, certo? Então, esse ponto noroeste fica entre o norte e o oeste. Próximo ponto colateral, o nordeste. Então, o nordeste, né, ele está sendo representado aqui pela sigla, né, NE. Então, essas siglas surgem para facilitar, né, para usar uma espécie de símbolo para não precisar colocar o nome todo, noroeste. Então, é só utilizar a sigla, ok? Que fica o nordeste, ele fica entre o norte e o lado leste, né? Então, percebam aí, né, esses lados aí, né, onde está sendo colocado aí os pontos colaterais, ok? O sudoeste, que é um outro ponto colateral, né? Nós temos aí que esse ponto é representado pela letra SO, pela sigla SO ou SW, ok? E fica localizado esse ponto colateral aqui entre o sul e o oeste, ok? E, por último, né, nós temos aí o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Então, eu vou fazer uma representação aqui, ok? Do que a gente vai ver mais na frente. Observem aí. Não, aqui não, vou fazer bem aqui, tá certo? Aqui possa ser que fique no vídeo. Mas vamos aqui, né, revisar aqui, ó. Eu tenho aqui esses pontos. Vamos lá, digam aí pra mim quais são os pontos colaterais. Noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, ok? Tá bom? Então, eu prefiro colocar mais na frente mesmo esses pontos para vocês entenderem melhor onde fica localizado, e vamos falar ainda sobre a rosa dos ventos, então é melhor que eu deixe mais para frente. Bem, aí na página 66, nós temos aí que entre os pontos, né, cardeais e colaterais, vão surgir aí, nós temos os pontos subcolaterais, né? Então, o nome dos subcolaterais é uma junção entre os pontos cardeais e colaterais.
Então, você vai perceber que eles vão ser aí uns nomes bem mais compostos e vai ser mais diferente, né? O Nordeste, né, nós temos aí os pontos colaterais. Vamos lá conhecer esses pontos colaterais. Eu tenho o Nor-Nordeste, né? Aí, ó, lembrando que é a junção do ponto cardeal, né, com o ponto colateral, né? Deixa eu voltar aqui. É isso. Do subcolateral, né, é uma junção dos pontos cardeais, né, e colaterais. Então, é a união dos pontos cardeais e colaterais. É isso mesmo. Certo? Então, vamos lá para os nomes. Então, eu tenho aqui um primeiro ponto subcolateral, que é o Nor-Nordeste, né, representado por NNE, e fica entre o Norte e o Nordeste, ok? O Les-Nordeste é um outro ponto subcolateral aqui, Les-Nordeste, né, o ponto que fica entre o Leste e o Nordeste, ok? Aqui o Les-Nordeste é representado pela sigla N, né? E-N-E. O Les-Sudeste, né? Aqui o Les-Sudeste, ok? Sendo representado aí por E-S-E, ok? Essa, né? E-S-E, que fica entre o leste, o lado leste e o sudeste. E tenho também aqui, né, o sul-sudeste, né, sul-sudeste, aí sendo representado por SSE, que fica entre o sul e o sudeste, ok? No próximo slide, nós temos aí a continuação dos pontos subcolaterais, são 8 pontos subcolaterais, e nós vamos ver esses 1, 2, 3, 4, 5, esses últimos 5 aí, né? No caso, nós vimos 1, 2, 3, 4. Porque foi repetido. São 8 mesmo. Esse ponto aqui foi repetido nesse slide aqui, né? Que é o sul, sudeste, que fica entre o sul e o sudeste. Então, nós vamos ver, esse daqui foi uma repetição, certo? Não foi tirado, estou tirando agora e a gente vai dar continuidade a partir desse ponto aqui. Ok? Ele foi só repetido. Então, vamos lá. O sul-sudoeste, né? Que é o SSO ou SSW, que fica entre o sul e o sudeste. Né? Tenham calma que a gente vai ver isso mais na frente de uma forma representativa e vai facilitar bem melhor, assim, o entendendo, tá bom? A gente tá vendo aqui logo os nomes, né? O OS Sudoeste, né? OSO ou WSW, que fica entre o oeste, né, sendo aí desse lado aí oeste e o sudoeste. Temos o OS Noroeste, que fica aí entre o oeste e o nordeste, ok? Nós temos por último aqui, né, nós temos aqui o Nor-Nordeste, que fica entre o norte e o noroeste, né, o noroeste, o OS Noroeste e o Nor-Noroeste, que fica entre o norte e o noroeste, tá bom? Então, vamos ver aqui nessa próxima imagem, né, o que nós chamamos de rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos, né, ela é utilizada, é uma forma representativa para se organizar melhor essas informações aí, né, para nos ajudar aí na direção, né, dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, para indicar a direção aí desses lados, né, que foram falados aí, cardeais, colaterais e subcolaterais, nós utilizamos essa ferramentazinha aí, né, que é chamada de rosa dos ventos, ok? E aí, vamos aqui, eu já vou colocar aqui algumas coisas nessa rosa dos ventos, vou pedir a participação de vocês também, para estarem me ajudando aqui, né, a colocar os pontos. Vamos começar com os pontos cardeais. Então, vamos indicar aqui nessa rosa dos ventos onde é que vão ficar esses pontos. Então, lembrando aí, os pontos cardeais, quais são eles? Norte, sul, leste, oeste. Então, onde é que fica, por exemplo, aqui nessa rosa dos ventos, onde é que eu vou indicar aqui o lado leste? O lado leste. O lado oriental, né? O oriente. Né? O leste, ele fica do lado direito ou esquerdo? Então, o leste, né, do lado direito, ok?
Já o oeste, né, que é o lado oposto aqui a leste, fica do lado direito, ok? Então, vejam aí, ó, leste, oeste. Então, imagina que aqui essa rosa dos ventos, né, fosse aqui, ó, o meu corpo sendo aberto, ó, os braços, né, eu tendo aqui esse braço direito e esse braço esquerdo, ok? Então, é como se fosse essa linha aqui, é como se fossem os meus braços abertos, certo? Na minha frente, aqui, ó, fica qual lado? Qual o ponto cardeal aqui que eu coloco? Então, se você disse norte, então tá correto. Então, na minha frente, né, aqui nessa parte, aqui nessa ponta da rosa dos ventos, eu indico aqui a direção norte. E aqui, nas minhas costas, né, para trás, eu indico qual ponto cardeal? Sul, né? Então, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, ok? Então, vamos lá. Já os pontos, né, subcolaterais, nós vamos estar indicando, né, que são os pontos subcolaterais, não, os pontos colaterais vão ficar entre o ponto cardeal, entre, né, dois pontos cardeais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse daqui, ó, que é o ponto colateral aí, que vai ficar entre o norte e o leste. Então, quem fica entre o norte e o leste, ok? O ponto cardeal que fica entre o norte e o leste é o nordeste, ok? Eu tenho aqui o nordeste. Eu não lembro a segunda sigla, mas eu vou colocar aqui o nome todo, depois eu vou dar uma olhada lá. O nordeste, ok? Fica o nordeste. Na próxima imagem, eu tenho uma rosa dos ventos, um exemplo, onde nós temos todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, para a gente não perder muito tempo aqui, né? No caso aqui, vamos lá, norte. Quem é que fica entre o norte e o oeste, né? Então, eu fico aqui com o noroeste, né? Noroeste. Acho que é aqui. Noroeste é NE e nordeste NO. A sigla, né? Que é utilizada para abreviar, eu lembrei agora. Então, aqui fica o noroeste. Ok? Não, troquei. Aqui é NE, nordeste. E aqui é NO, perdoe-me. Tá aqui. NO, deixa eu colocar aqui em cima o ponto colateral que fica entre o norte e o oeste. E o N é nordeste, que fica entre o norte e o leste. Tá certo? E aqui, né, embaixo, os pontos colaterais que ficam entre o leste e o sul, eu tenho aqui o sudeste e o ponto colateral que fica entre o sul e o oeste, o sudoeste, certo? Ok? Então, eu tenho aqui os pontos colaterais, nordeste, noroeste, né, sudeste e sudoeste, ok? Então, eu coloquei aí para vocês verem e acompanharem. Nessa imagem, aqui eu tenho uma representação das rosas dos ventos com todos os pontos aí. Eu tenho um ponto cardeal, eu tenho um ponto colateral e tenho os pontos subcolaterais. Então, vamos aqui, ó. Ela está sendo diferenciada, esses pontos aqui nessa rosa dos ventos, pela coloração, o que é muito bom, né? Eu tenho aqui em vermelho os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Tenho aqui esses pontos, né? Cardeais, norte, sul, leste, oeste. Tenho aqui os pontos colaterais, ok? Pontos colaterais que está sendo indicado aí pela cor azul, né? Então, quais são eles? Nordeste, sudeste, né? Sudoeste e noroeste. E tem os pontos subcolaterais. Eu tenho aqui entre o norte e o nordeste, o nor-nordeste, né? Vou fazer um círculo aqui. Eu tenho aqui entre o nordeste e o leste, o les-nordeste.
né, na cor verde, sendo representada aí nessa rosa dos ventos pela cor verde. Eu tenho entre o leste e o sudeste, o sudeste, né, e assim sucessivamente. Aqui sul, entre o ponto, né, cardeal aí sul e o colateral aqui sudeste, fica um subcolateral, que é o sudoeste. E entre o ponto, né, oeste, aqui esse ponto cardeal, e o ponto colateral noroeste, fica um ponto subcolateral aqui, que é o noroeste. Entre o norte e o noroeste fica o noroeste, ok? Vamos para essa próxima imagem aí, ó. Essa imagem, ela coloca a rosa dos ventos, né, com uma coloração só. Mas eu coloquei essa imagem aqui só para a gente estar verificando as siglas, né, que são utilizadas aí, ó. Você percebe norte, N, nordeste, NNE, né, o nordeste, que eu tinha esquecido lá, mas lembrei, é o NE, né, o nordeste é NE, né, o lado, o ponto cardeal leste, vamos indicar aqui, vamos por parte, né, o ponto cardeal. Então, nós temos norte, sul, leste, né, oeste. Vamos identificar agora o ponto, né, colateral, ou os pontos colaterais. Eu tenho nordeste, tenho sudeste, tenho sudoeste e tenho noroeste, né, e fica aí os pontos subcolaterais, o nordeste, o nordeste, né, o sudeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o sudoeste, o noroeste e o noroeste. Então percebam aqui, né, que nessa rosa dos ventos ela está numa coloração só, mas está indicando bem aqui, né, ó, o ponto, no caso aqui, ó, eu tenho aqui os pontos cardeais, né, que fica logo aqui, ó, cardeais, e aí os pontos colaterais eles surgem entre os pontos, né, cardeais, ok, ó, os pontos colaterais, e aí os subcolaterais eles vão surgir entre um ponto cardeal e um ponto colateral, né, o ponto subcolateral, ok? Nós temos aí nessa próxima imagem um instrumento, né, conhecido aí como bússola, né, um instrumento que é utilizado, né, para orientação, muito usado em navios, aviões, barcos, né, embarcações, para se ter uma orientação, né, para ser dada uma direção, para a pessoa saber para que lado ela está indo. Então, essa bússola é um instrumento, né, muito antigo, foi criado aí, né, com base aí nesses pontos cardeais, nessa orientação aí desses pontos, ok? É muito utilizado também, né, em passeios na floresta, quem vai se aventurar, né, nesses passeios aí, guias de excursões também, em trilhas, né, que tá ali conduzindo, né, os escoteiros também, eles fazem uso desse instrumento aí, né, então tá aqui a imagem de uma bússola, né, e perceba aqui, né, ó, os pontos colaterais, os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, né, e os pontos colaterais, ok? Nordeste, sudeste, sudoeste, né, e noroeste, ok? Então, estão os pontos aí sendo representados e os subcolaterais também, nessa bússola. Então, nessa partezinha final vai ficar um testezinho aí para vocês, né, sem olhar para o livro, então eu quero que vocês digam aí, vamos lá, a perguntinha aí, respondam aí a esses questionamentos. Quais são os pontos cardeais? Responda aí, quais são os pontos cardeais? Você consegue dizer? São 4. Qual o lado em que o sol nasce? Qual é o lado em que o sol nasce? Então, eu vou colocar aqui a primeira resposta da de cima para você ver se você acertou aí, tá bom? Então, quais são os pontos cardeais? Se você disse que é norte, sul, leste e oeste, está tudo ok, você acertou. Norte, sul, leste e oeste. Qual o lado em que o sol nasce? Já pensou? Então, vamos lá, ver se você acertou. Leste, o sol nasce do lado leste. Qual instrumento, né, é usado para orientação espacial, né, para você se orientar no espaço, nesse espaço terrestre? Qual é o instrumento utilizado para orientação espacial? Bússola. Então, se você
respondeu essas questões aí tudo certinho, ó, parabéns, certo? Próximo slide eu tenho aí, que no caderno de desenho de vocês, eu gostaria que vocês, né, fizessem essa representação, podem usar a cor que você quiser, né, façam uma linda aí rosa dos ventos, desenhe no seu caderno de desenho, né, essa rosa dos ventos aí, e eu quero que você indique, faça a indicação de todos esses pontos aí, né, indique os pontos cardeais e colaterais que nós aprendemos na aula de hoje, certo? Então, beijo, até a próxima aula!